Por falar na América do Sul, eu sei que o Ricardo Rose é santista, a Mônica Rosenberg é corintiano, o Paulo Nicoli é corintiano, o Alessandro não sei que time que torce. Palmeiras. Você é palmeirense? Você é verde? Verde. Se você é verde, está na hora de falar de Maduro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que vai recuperar os direitos históricos do seu país na região de Essequibo e vai fazer justiça, porque ele recebeu um apoio popular maciço no referendo realizado no domingo. Além disso, Maduro pediu para os Estados Unidos não se metam no assunto, hein? Opa. Biden, você não sabe com quem você está se metendo. Olha só, abre aspas. Estados Unidos, eu aconselho, longe daqui. Desde que a Guiana é para nós. Desde que a Guiana e a Venezuela resolvam esse assunto em paz. Fora daqui! Fecha aspas. Vale destacar que a Venezuela tem 123 mil militares na ativa, número que é 36 vezes maior do que o contingente da Guiana. Bom, Mônica, e o Brasil, hein? E o Brasil nessa? A embaixadora Gisela Padovan, que é a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, disse ontem que o plebiscito realizado pelo regime de Nicolás Maduro é assunto interno da Venezuela, por enquanto. Ela ainda garantiu que o Brasil mantém o diálogo em alto nível com os dois países e que espera por uma solução pacífica do problema. Mas em meio à tensão entre a Venezuela e a Guiana, por via das dúvidas, o Exército Brasileiro enviou 20 blindados a Pacaraima, em Roraima. A expectativa é que a situação na região não se agrave, mas o país se prepara para reforçar a presença no local. Meu querido Ricardo Rose, vamos lá. Vamos fazer nossos joguinhos de guerra aqui. Vamos. Primeiro, todo ditador adora um inimigo externo para unir o país. A melhor coisa que um ditador em declínio de popularidade precisa é de um inimigo que una todo o país. Vamos lembrar do general Leopoldo Galtieri, que estava já numa ditadura argentina decadente, né? Milhares de pessoas sumiram, né? Foram mortas, desapareceram, a ditadura estava acabando, o Leopoldo Galtieri falou, preciso fazer alguma coisa. Ele lembrou então que tinha uma ilha ali pertinho, cheia de ovelhas, chamadas Ilhas Falkland, que na verdade eles chamam de Ilha das Malvinas. E aí, ele falou, vou invadir essa ilha. Você acha que a Inglaterra, a Grã-Bretanha vai deslocar? Está a maior crise econômica, a Inglaterra está na tanga, vai deslocar 11 mil milhas para vir guerrear aqui no meu quintal? Não dá. Então ele fez esta invasão, invadiu as Ilhas Falkland, chamada por ele de Malvinas. Acho até que tinha que ficar com a Argentina. Não tem justificativa para a Inglaterra querer ter uma eleição, imperialismo colonial europeu. Mas vamos à big picture. Ele invadiu por causa disso. Depois perdeu a guerra, caiu em desgraça. O Maduro sabe que essa questão de Essequibo une o país. São 11 bilhões de barris de petróleo que estão debaixo da terra ali, esperando por ele. São 70% do território da Guiana, tudo ali à margem esquerda do rio Essequibo, que é a chamada Guiana Essequiba. Ele sabe que teve lá uma arbitragem internacional em 1899 que deu para a Guiana, ninguém chiou muito, mas agora lá tem petróleo, sobretudo tem um mote para unir a população em torno do Maduro. Diamantes e ouro também. Diamantes e ouro também. Lá tá bom. É bom. Agora eu te pergunto, você acha que o Maduro vai invadir a Guiana antes de cair de Maduro, porque a população pode não mais suportá-lo, e aí vai atrair inexoravelmente a reação dos Estados Unidos? Todas aquelas riquezas vão ser exploradas pela ExxonOil, que está em parceria com a Guiana. Fica uma parte para a Guiana, uma parte para os Estados Unidos. Você acha que vão deixar? Agora vamos lá. Invadiu a Guiana.
O Brasil provavelmente não vai fazer intervenção militar, ele vai guarnecer nossas fronteiras para evitar fluxo migratório de pessoas para cá, inundando a Amazônia. Vai criar uma confusão. Organizações criminosas, tráfico de madeira, garimpo ilegal, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, grupos paramilitares vão penetrar pela Amazônia. Muito bem. Vai ser uma zona aqui para poder proteger toda essa região. E a Rússia vai babar de felicidade de poder criar uma confusão no quintal dos Estados Unidos, como os Estados Unidos criou no quintal dela, raciocínio do Putin. Vai sair uma guerra ou você acha que é mais para consumo interno, ele vai agitar e depois vai buscar uma solução pacífica? Capês, pode ser um pouco das duas coisas, porque você falou muito bem aqui, nada que um ditador mais precise do que uma causa externa para unir a sua população. E o Maduro, vale dizer aqui que merecidamente, vem apanhando muito da oposição, porque, afinal de contas, o que ele vem fazendo com a Venezuela o merece. Então, antes de cair de Maduro, surgiu essa questão. Essa lógica entre Venezuela e Guiana vem de muito tempo. Inclusive, por volta dos anos 2000, quando o ex-presidente Hugo Chávez chegou ao poder, junto com Maduro, que estava ali junto com Chávez, o próprio Chávez tinha falado, não, deixa isso baixo, deixa isso para lá, enfim, a Guiana pode ficar aí com esse equívoco e está tudo certo. Em outras palavras, foi mais ou menos isso que ele disse. Quando se descobriu que lá tinha uma reserva imensa de petróleo, aí a coisa mudou na cabeça do Maduro. Mas eu acho que mudou justamente por causa dessa união, desse discurso de ditador, de vamos unir toda a Venezuela. E esse plebiscito que ele fez agora, referendo, não sei, 95% do povo venezuelano, já é a linha da narrativa dele para então tentar se fortalecer, já que as eleições venezuelanas estão logo ali em 2024. Agora, se ele, de fato, crescer os olhos nesse petróleo e quiser invadir a Guiana, que não tem condição nenhuma de se defender da Venezuela, os Estados Unidos vão intervir e aí nós temos realmente um problema grande. E uma pergunta que eu gostaria até de deixar para a mesa. Que lado que ficaria o presidente Lula, que é amigo do Maduro, que é próximo do Maduro nessa questão, e certamente o Biden teria que intervir, teria que defender a Guiana, que não tem condição nenhuma de se defender, e faz ali divisa no norte de Roraima, ou seja, vai ter um impacto com o nosso território grande, por isso não à toa que as Forças Armadas já deslocaram, inclusive, blindados para a região. Não, e uma parte da fronteira, se a Venezuela quiser entrar na Guiana, vai ter que passar por Roraima. Então a coisa é bem mais complexa. A coisa pode ser complicada. Agora, Mônica Rosenberg, ele fez um referendo, né? Referendo é diferente de plebiscito. Pessoal, eu gostaria de ter esse equívoco com 11 bilhões de barris de petróleo. Vocês acham uma boa ideia? Isso é o referendo, né? A pergunta é muito mais indutiva. Agora, será que não é possível que a Venezuela tem 300 bilhões de barris? Nela, aqui tem 11. Tem 300. Ela explora menos petróleo do que o Brasil, que tem 10 vezes menos reservas. Então ela não tem capacidade para explorar o que ela tem. Está crescendo o olho no vizinho. Isso aí não está parecendo mais uma jogada política do que propriamente um interesse econômico? Lembra que esses líderes de esquerda mais radicais, eles têm uma ideologia na cabeça, né? A economia para eles é irrelevante. Portanto, é a ideologia. Você acha que dá para a Guiana resistir a uma invasão de soldados armados com foice e martelo? A Venezuela tem, acho que são 123 mil soldados e a Guiana tem 3 mil, né? A diferença é apenas 120 mil. Então, numericamente, sem o apoio dos Estados Unidos, que o Maduro já avisou para não chegar perto, é muito difícil resistir. Mas ela terá vários apoios e realmente é uma jogada política. O que o presidente da Venezuela quer poder dizer é que ele tem apoio. Só que o que não está sendo dito é... A votação foi de apenas 15%, o comparecimento às urnas desse referendo foi de 15%, apenas 15% da população. E esses que foram realmente votaram maciçamente, acima de 90% a favor. Agora, se o nosso presidente Lula resolver fazer um referendo dizendo que quer incorporar Cuba e a Venezuela e apenas 10% da população brasileira votar, é capaz que nós tenhamos aí uma decisão de que vamos anexar alguns novos territórios. Certamente não teria esse resultado tão intenso, mas é importante, eu até concordo com a declaração da embaixadora Gisela, de que o referendo é apenas uma questão interna. Ele falou, o pessoal foi lá, aplaudiu, todo mundo achou muito lindo, enquanto ele não agir, e eu acho que ele não é... Bom, ele é doido, mas não sei se é esse ponto de realmente ter uma ação militar. Inclusive, já existe uma decisão de Tribunal Internacional de que ele pode falar, mas ele não pode agir.
aí a liberdade de expressão dele preservada, que ele não faça nada, porque vai realmente, como você falou, causar uma zona. Paulo Nicoli, eu tô preocupado agora com o negócio. Se a moda pega, a Bolívia vai invadir o Acre. Lembra que nós compramos... Nós já compramos. Você pensou? Ah, então, o Barão do Rio Branco intermediou a compra do Acre da Bolívia em 1903. Pagamos direitinho, o Acre está com a gente. O Evo Morales, quando assumiu pela primeira vez, além de nacionalizar as subsidiárias da Petrobras, lá da Bolívia, que exploravam gás boliviano, ainda falou, olha, nós vendemos aí o Acre por meia dúzia de vacas e 3 bois. Estava até falando isso. Então, pode haver um surto de febre bolivariana que provoque uma histeria geral de invasão de territórios. Ou você acha que não, que na verdade não vai acontecer nada, ou ainda, essa ameaça que ele fez ao Biden, eu lembro que o Putin, que tem 7.000 armas nucleares e disparado o segundo maior exército do mundo, não se iludam com China, não paga placê para a Rússia, alertou o Biden, não venha para cá. E o Biden foi. Você acha que o Biden não teve medo de encarar a Rússia? Será que ele vai se assustar com essa ameaça do Maduro? Não venha para cá que você volta verdinho. Provavelmente sim, né? Porque isso vai reproduzir o que aconteceu na década de 50, final dela, quando os soviéticos tentaram instalar bases militares, né, de ogivas nucleares em Cuba. Isso gerou um estardalhaço. 62. 62, né? Exato. Né? E produziu uma negociação entre Estados Unidos e Rússia, né, em relação até onde cada país poderia ir. Mas o grande erro do Maduro nesse referendo foi ter perguntado para a própria população, né, se é a favor ou contra. É como se eu perguntasse para você qual é a melhor mãe do mundo. Vai ser a sua, para mim vai ser a minha. Na verdade, esses processos, né, eles devem seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em que é previsto que a autonomia dos povos é dado pelo povo que tem interesse em pertencer a esse ou aquele país. Por exemplo, o caso das Ilhas Malvinas, né? O que a Inglaterra fez para ter o reconhecimento de que a ilha é dela, né? Embora isso possa gerar contestações. Ela fez um referendo dentro da ilha, né? Então, aquela população que mora nas chamadas Ilhas Malvinas, a última vez que isso foi feito foi no início desse século, 95% praticamente decidiu que queria estar submetida à Inglaterra e não à Argentina. Então, é necessário respeitar isso. Agora, a Venezuela fazer o referendo não faz sentido, a não ser que enfim, a Guiana fizesse o referendo e a população, de fato, desejasse fazer parte da Venezuela, o que não aconteceu também. E tem outro fator que me chama a atenção. Essas bacias que têm essas reservas de petróleo estão no mar. Então, como que você vai garantir a proteção, né, no meio do mar, né? Ou seja, e a frota naval norte-americana é infinitamente superior, né? Então, me parece que essa atitude do Maduro não passam de falácias para garantir popularidade e visibilidade para a eleição que vai acontecer em 2024. Fora o fato de que o Maduro tem sido muito criticado dentro do país, há uma grande quantidade de pessoas que nos últimos anos, ainda mais com a pandemia, né, e alguns bloqueios econômicos norte-americanos estão na fome e na miséria. Houve um processo gigantesco de imigração, né, de venezuelanos para o Chile, para o Brasil, inclusive para a Argentina, que não vai muito bem das pernas. Olha que coisa louca. E aí o que acontece? Né? O Maduro tenta desviar o foco da opinião pública, criando um inimigo imaginário e tentando angariar votos, porque ano que vem teremos eleições. E eu tenho profundas dúvidas se o processo eleitoral for limpo. Não sei se o Maduro vence, sinceramente. Alessandro, agora ele criou um problema para ele também, né? Porque a população agora botou um docinho na boca da população. Vamos ganhar mais esse equibo? Quero. Papai Maduro. E aí, se Papai Maduro não trouxer esse equibo, seus filhos poderão ficar tristes com ele, decepcionados, e se vingar nas urnas, caso, claro, que eles votarem chegue até a apuração. É uma situação meio complexa lá para essa questão de a vontade popular, né? Eles podem, agora ele precisa do plebiscito, né? Mas na hora do voto, vota quem ele quer e como ele quer. Então eu acho que assim, eu só vi dois ditadores que realmente prometeram e fizeram.
Não era Saddam Hussein, que falou que ia invadir o Kuwait, invadiu, e o Putin que pegou e avisou. Se continuar atacando as províncias separatistas, já separadas da Ucrânia, eu vou invadir. E foi o que ele fez. Ele invadiu, não perguntou para ninguém, não avisou, não pôs no jornal, não falou, eu vou invadir. Ele simplesmente, uma noite, pegou, no dia seguinte estava invadindo e acabou. Então, eu acho que foram só esses dois que eu vi que realmente pegaram e fizeram. Então, e as ações foram represália internacional. O Saddam foi deposto, enforcado, e o Irã hoje praticamente vive uma míngua, uma desgraça lá dentro, justamente por uma tentativa de tentar criar um sistema democrata americano dentro de um país que tem xiitas e sunitas, é uma coisa muito difícil de você colocar um processo democrático lá dentro, e a sua economia virou um fiasco. Então eu acho que assim, eu acho que é mais uma falácia, eu concordo plenamente. Ele está usando isso como jargão para tentar chamar atenção. O Biden tem um problema muito grande, que agora ele está no processo eleitoral. Se der voto, ele apoia. Se não der voto, ele não faz nada. Então tudo ele está assim agora. Qual que vai ser a repercussão dos latinos se eu der apoio para Maduro? Se for positivo, eu vou. Se não der, eu não vou. Então, a própria questão de Israel, o Biden, ele está indo conforme vai a pesquisa de opinião lá dentro. Eu apoio ou não apoio, ele vou saindo. Então, eu acho que assim, é uma situação ainda que concordo com o parecer exatamente da chanceler, como que é? Embaixadora. Da embaixadora, Gisela né? Padovan. Que ela falou muito claro, deixa resolver primeiro internamente, depois vamos ver se ele realmente vai fazer alguma coisa. O problema dele em relação a essas pessoas que votaram, eu acho que isso não importa muito na opinião dele, porque a população pouco importa para ele dentro do seu regime. Então, se 10% falaram que queriam que depois ele não cumprir, também Deixa o Maduro, então. Deixa o Maduro para lá. O super Maduro, né? Deixa ele vai ficar só na cascata dele mesmo.